luta por aí? Que bom, tem pouca luta por aí, né? Se tiver pouca, tá? Ou Deus deu uma apaziguada, vê o refrigério, está acontecendo alguma coisa, né? Crente que não tem luta, não cresce e não amadurece, né? Abra sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vamos fazer essa mesma leitura, para ficar cravada no seu coração. Creio que hoje a gente termina este ensinamento, dando liberdade para o Espírito Santo, para que Ele faça a libertação em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler juntos? Vamos, 1, 2, 3. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sente, por favor. Já foi dado os avisos. Agora eu quero a sua atenção para aquilo que o Senhor está nos ensinando. Irmão, se a gente aprender, receber a palavra de Deus, a gente só tem a crescer. Agora, quando a gente ainda não aprendeu a receber a palavra de Deus, a gente continua do mesmo jeito. Que a palavra de Deus, ela foi escrita e foi deixada para nós, para ser a nossa bússola, nosso guia. A palavra de Deus, ela não foi escrita para nossa condenação, mas sim para nossa salvação. Mas porém, através dela, aquilo que nós não enxergávamos, que fazíamos, que é pecado, ela nos mostra que é exatamente para nós não irmos para o inferno, mas para nós termos uma vida eterna com o Senhor. E muitas vezes nós, cristãos, por não sabermos receber a palavra de Deus, nós recebemos ela de qualquer jeito, recebemos ela com raiva, aceita ela porque tem que aceitar, aceita ela porque tem medo de ir para o inferno, aceita ela porque tem medo de perder. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para nós, primeiro, para que nós vamos ter vida eterna, e segundo, para que nós vamos ser instrumento na mão de Deus nesta terra. E o instrumento que tem que ser na terra, enviado por Deus, é a igreja. É eu e você, não é outra pessoa, é eu e você, independente de idade, independente de grau de estudo, porque Deus, ele não chama quem tem grau de estudo. Deus não chama os intelectuais só. Deus não chama só os inteligentes. Deus não só chama os formados em teologia, bacharel. Deus chama quem Ele quer. É a escolha dele. Porém, Ele nos chamou todos para a salvação. Toda a humanidade está convidada para ter uma vida eterna com Cristo. Mas chamado de Deus específico para a sua obra, ministério dado por Deus, é conforme Ele chama, é conforme Ele quer. E quando Ele chama, Ele sabe quem está chamando. Porém, muitas vezes nós não entendemos a magnitude de um chamado de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes a gente se deixa ser levado pela nossa inferioridade, pela nossa incapacidade. Mas graças a Deus que o Espírito Santo revelou a mente de Paulo, o coração de Paulo, dizendo que não por não sermos capazes,
mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Então quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Através de que, irmão Jasper? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá a direção. A palavra de Deus é que nos mostra o caminho. A palavra de Deus é que nos dá as instruções. E através da palavra o Espírito Santo ministra no nosso coração. Por isso que é importante, primordial, nós examinarmos a palavra de Deus. E se nós formos olhar para a palavra de Deus e querer entendê-la da forma que nós achamos que é o certo, nós vamos se embaraçar. Nós temos que dar esta liberdade para o Espírito Santo nos dar esta revelação na palavra, a interpretação na palavra, o discernimento na palavra. E quando nós damos esta liberdade para o Senhor, o amigo Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo a fazer a vontade de Deus. E o que eu acho extraordinariamente, que Deus fez por nós, é que Ele nos tornou livres, libertos. O crente genuíno, crente verdadeiro, cristão genuíno, porque a única forma de nós identificarmos este cristão genuíno é pelo fruto. Porém, a palavra de Deus vai também dizer que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Muitos de nós, se nós não vigiarmos, nós deixamos o nosso coração nos enganar, passando uma aparência que não é uma aparência verdadeira. E o único que pode e sabe quem somos é o Espírito Santo, é Deus, é o Senhor Jesus. Então, irmão, nós estamos estudando a respeito desta liberdade. Nós falamos o significado de liberdade. É um chamado divino a viver uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Outro significado de liberdade é a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas automaticamente, de acordo com a própria vontade. Só que quando nós entendemos esta liberdade, não é aquela que a gente acha que é, aquela liberdade que eu posso fazer o que quero. Não é esta liberdade que Jesus nos tornou livres. Porque quando nós aceitamos a Cristo, confessamos ao Senhor e abandonamos o pecado, nós temos esta liberdade, porque nós não somos mais dominados pela lei do pecado, mas pela lei de Deus, pela graça de Deus. Mas não por nós termos esta liberdade, nos dá o direito de fazer o que nós queremos. Por quê? Porque esta vontade que era nossa, agora é de Deus. É como se eu pego algo e entrego na mão de alguém e digo: isso aqui era meu e entrego para ti. É como eu pego a minha vida e quando aceito a Cristo, eu digo para Cristo: Senhor, a minha vida não é mais minha, ela é tua. E quando eu digo que minha vida não é mais minha, é do Senhor, vai um pacote completo. A minha vontade, os meus direitos, o meu livre-arbítrio. Por quê? Porque nos tornamos não mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Você lembra no Antigo Testamento o escravo da orelha furada? Então, eu quero dar continuidade nesse estudo e creio que vamos encerrar hoje. Se não encerrar, a gente vai para outra quarta. Nós falamos sobre 3 pontos sobre a liberdade, e eu quero falar esta quarta aqui, que é uma das importantes também na vida do cristão para nós sabermos. Irmão, nós nos reunimos nas quartas, nos cultos, para adorar a Deus,
e para aprender a sua palavra. O que é que significa aprender? Ela se resume só em absorver, em reter, em ter, ou também ela faz parte do praticar? Porque tudo que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Isto é a lei do aprendizado. Isto é o que Jesus ensinou aos seus 12 discípulos, junto com aquela multidão. Então o Senhor ensinava a eles, para que eles viessem botar em prática o que eles aprenderam. E hoje para nós não é diferente. Jesus, você pode não ver Ele nos seus olhar humano, mas um dia nós vamos ver Jesus face a face. Hoje nós não podemos ver o nosso amigo Espírito Santo nos olhos humanos, mas nos olhos espirituais a gente consegue ver o Espírito Santo. Irmãos, já tive experiências que às vezes a gente fala e diz que é loucura, muitas pessoas dizem que é heresia, é herege, é algo inventado na mente do homem. Mas quando o Espírito Santo ele se apresenta para nós, ele se apresenta na nossa imagem, na nossa pessoa. É como se nós vemos dois Ezequiel idênticos no mundo espiritual. E isso, irmãos, é algo extraordinário, algo sublime, de nós termos um amigo que está conosco em todo momento, que não nos abandona de forma nenhuma. Agora, uma forma de nós afastarmos ele de nós: o pecado e a rejeição. A rejeição é o extinguir, é o atrapalhar, é impedir a ação dele em nossas vidas. Então, o quarto vai dizer assim: a liberdade cristã liberta as pessoas para fazer o que Cristo deseja que façam. Olha só como é que é a liberdade cristã. Ela liberta as pessoas para fazer o que Cristo deseja que façam, e para servirem tanto a Deus como outras pessoas nos seus caminhos que Deus determina como certos. Somos agora escravos de Cristo. Olha só, irmãos, a liberdade cristã, ela nos torna pessoas aptas a fazer a vontade de Deus. Isto é a liberdade cristã. Fazer a vontade de Jesus, o que deseja Jesus que nós vamos fazer, e também servir tanto a Deus como as outras pessoas, servir elas nos caminhos que Deus determina como certos. Somos agora escravos de Cristo, seus servos voluntários. Escravo de Cristo não é aquele escravo que é obrigado, é aquele que é voluntário, que não tem empecilho nenhum para fazer a vontade de Deus, que ele não se embaraça com nada para fazer a vontade de Deus. É como uma pessoa que você ama e tem uma admiração muito grande, que quando essa pessoa pede algo para você, você renuncia até você mesmo para fazer a vontade desta pessoa. Não tem pessoas assim? Que às vezes renuncia nós mesmos para fazer a vontade dela, porque te ama esta pessoa e tem uma admiração muito grande por ela. Irmão, se eu for me aprofundar aqui, eu vou entrar em vários âmbitos da nossa vida. Eu amo a minha
esposa. E por amar ela, eu tenho uma admiração por ela. E quando ela me pede algo que eu não faço, o que é que está acontecendo? Eu já não estou usando esta liberdade, porque esta liberdade cristã me faz ser liberto, tanto a fazer a vontade de Deus, os desejos de Jesus, como também ajudar as outras pessoas. Está a liberdade. Tudo está baseado em nossas vidas, na pessoa de Deus e na nossa família. Aí já sai para Samaria, Judéia e os confins da terra. Mas primeiro, Jerusalém. Mas eu não quero me reter nisto. Então nós somos escravos, servos de Jesus voluntariamente, vivendo para honrar a Deus, com a ajuda e a capacitação do seu precioso e bendito Espírito Santo. Irmãos, se nós, igreja, nós cristãos, verdadeiramente dessemos a liberdade do Espírito de Deus, nós seríamos um povo melhor. Porque eu sei o que é que eu estou falando para você. Eu estou vivendo isto. Não vá pensar que o que eu estou trazendo este ano, como lema, como um tema para a gente trabalhar este ano, dando liberdade, não atrapalha a ação do Espírito. O Espírito Santo já vem trabalhando dentro de mim. Ele já vem fazendo esta obra primeiro na vida do anjo da igreja. Se você observar as 7 cartas das igrejas que eu ministrei domingo, você vai ver que Jesus manda escrever primeiro para o anjo da igreja. Todas as 7 cartas, 7 igrejas, todos foi primeiro o anjo da igreja. Porque primeiro a ministração de Jesus, do Espírito Santo, vem pela vida do anjo da igreja, que é da vida do anjo da igreja que vai transmitir para a igreja. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Não é dos infiéis, é dos fiéis. Agora você imagina a responsabilidade que nós temos de estar em cima deste altar, transmitindo para você. Só que esta responsabilidade não pode gerar em mim medo nenhum. Por quê? Porque se eu estou liberto, eu tenho esta liberdade, eu faço isso voluntariamente. Eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E cada dia que se passa, que nós vamos dando esta liberdade para o Espírito Santo, ele vai nos tornando melhores. Agora imagina, eu vou aqui calcular anos de crente. Tem pessoas que têm 10, 15, 20, 25, 30, 5, 7, 3 anos de crente. Agora imagina você que é um novo convertido, que tem 3 anos de crente, 5 anos de crente, 7 anos de crente, 10 anos de crente. Se você estiver buscando esse período todinho na liberdade do Espírito, como é que nós não seríamos? Muito melhor. Nós ia compreender mais as pessoas, nós ia entender mais as pessoas, nós ia abraçar mais as pessoas, nós ia ajudar mais as pessoas, nós ia chorar diante de Deus pela causa das pessoas, porque nós ia ter essa sensibilidade, esse sentimento que tem em Cristo. Porque o Espírito Santo, ele gera isso dentro de nós, ele produz isso dentro de nós e nos dá esta sensibilidade. Agora imagine, irmão, Jesus veio à terra, se esvaziou da sua glória, se tornou homem, como eu e você, ser humano, veio para um benefício,
Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim ele veio para mostrar para a humanidade o amor de Deus. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Mas naquela época aceitaram Jesus? Sim ou não? Não. Mas Jesus não veio? Veio mostrando o amor de Deus, foi para a cruz, mas não aceitaram ele. Assim não é diferente nos dias de hoje. Pessoas que Jesus quer ajudar, mas elas não querem. E Jesus não vai vir pessoalmente para te ajudar, ele vai ter que usar alguém. Olha para o teu irmão, tu nem percebe. Agora imagina, se Deus não está te usando para me ajudar, e eu não estou enxergando. Porque às vezes a gente quer ser ajudado pelas pessoas que a gente quer. Irmão, tenho certeza absoluta, se Jesus viesse na nossa época, nessa geração, nós fazíamos do mesmo jeito, até pior do que o judeu. Nós ia dizer que Jesus não era Jesus. Nós ia crucificar Jesus de novo. Porque Jesus veio confundindo a religião com o homem. Enquanto tinha apedrejamento, Jesus veio com perdão. Enquanto não tinha misericórdia, Jesus veio com misericórdia. Tem pessoas hoje, irmãos, crentes hoje, que desejam a morte do outro. E não é do outro crente não, às vezes é do assassino, às vezes é do pedófilo, às vezes é do estuprador, às vezes é do adúltero, de uma prostituta. Mas Jesus vem mudando tudo isto e dizendo perdão e misericórdia. Sabe por que muitos de nós estamos assim? Porque nós não entendemos ainda o que é a liberdade. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 1, versículo 25. Irmãos, infelizmente tem pessoas que não acreditam que pessoas possam viver essa plenitude do Espírito, que essas pessoas não podem alcançar essa perfeição em Cristo, de viver a diferença, de pagar o mal com o bem, de manifestar o fruto do Espírito. Tiago 25, quem encontrou? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Eu quero ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, que diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. O Evangelho de Jesus, ele liberta. Agora o Evangelho do homem não liberta ninguém. Mas quando nós somos alcançados e deixamos ser alcançados por este Evangelho de Jesus, nós alcançamos a liberdade. Aí Tiago continua dizendo: se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tudo que essa pessoa fizer, Deus vai abençoar.
porque esta pessoa entendeu a lei perfeita da liberdade em Cristo. Aleluia. Ei, irmãos, quando nossos filhos, que quase todo dia faz raiva para nós, quando eles pedem algo a gente não nega. Agora imagina nós fazendo a vontade de Deus. Primeiro, sem nós merecer nada, sem ser digno de nada, porque eu não acredito ainda que tem crente que diz assim: eu mereço, merece é nada. Isso é graça e misericórdia de Deus sobre a vida do crente. Mas nós, sem merecer nada, digno de nada, Jesus disse: ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre. O Espírito da verdade. Agora imagine, irmãos, nós entendendo a lei perfeita da liberdade. Esta lei é a vontade de Deus, mantida no âmago do nosso coração, pelo Espírito Santo que em nós habita. Tem dia, irmãos, quando o Espírito Santo ele vai fazendo esta obra em nossas vidas, tem momento na nossa vida que acontece alguma coisa que te para e pensa: rapaz, eu estou ficando bestado mesmo, eu estou ficando besta, daqui a pouco estou pisando todo mundo em cima de mim. Mas não é não, irmão, é porque a natureza velha foi crucificada. E a gente começa a ver a fragilidade e a fraqueza das pessoas, não por elas ou nós merecermos, mas por nós aprendermos do Espírito o que é misericórdia. Quem está entendendo? Então esta lei é a vontade de Deus, mantida no âmago do nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. Ezequiel capítulo 11. Olha o que Deus vai falar para o profeta Ezequiel no capítulo 11, versículo 19 e 20. Irmão, toda quarta-feira nós estamos aqui para aprender de Jesus, para botarmos em prática aquilo que aprendemos. Jesus nunca vai jogar um fardo em cima de você e vai dizer: te vira para carregar. Não, até porque Jesus deixou escrito dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. E quando tiver o fardo ou jugo, vá para os pés do Senhor que Ele vai aliviar. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, quem encontrou? E lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porém dentro deles. Deus está falando para o profeta, dizendo: ó, vou fazer isso no coração do povo de Israel. E tirarei da sua carne o coração de quê, irmãos? E lhe darei o coração de quê, irmãos? Versículo 20. Para quê? Agora, irmãos, eu só quero que você diga amém se você fez isso que eu vou falar. Se você não fez, fique calado. Mas você já orou dizendo assim: Senhor, transforma o meu coração? Quem já pediu, diga amém. Todos nós pedimos, porque a gente sabe que o nosso coração precisa de uma transformação. Aí Deus vai querer fazer esta transformação. Preste bem atenção nisso, irmãos. Aí Deus diz a Ezequiel: diz para o povo que eu vou fazer o coração deles de pedra, um coração de carne.
Eles têm um coração cerviz, duro, um coração como a rocha, como a pedra, mas eu vou transformar o coração deles em um coração de carne. Mas Senhor, para quê? Versículo 20, olha aí na sua Bíblia: para que andem nos meus e guardem os meus e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu quê? Para que transformar o nosso coração? Primeiro, para fazer a vontade de Deus. Senhor, transforma o meu coração. Aí o Senhor diz: eu vou transformar, mas para fazer a minha vontade. Ah não, Jesus, então não dá não. Eu não quero não, porque eu ainda quero curtir ainda, eu quero usufruir, eu quero viver a minha vida. Mas o Senhor diz: mas se tu quer que eu transforme, tu vai ter que fazer primeiro a minha vontade. Segundo, tu vai ter que fazer o que, meu filho? Se eu transformar o teu coração, tu vai guardar os meus juízos. E terceiro, tu vai ter que executar eles. Aí tu fazendo a minha vontade, guardando e executando, tu vai ser o meu filho. Vocês vão ser o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, a lei perfeita da liberdade. Quem está entendendo aí? Olha para o teu irmão e diz: irmão, eu não acredito que tua mente está na China. Hã? Diga para ele: irmão, pelo amor de Deus, peça para o Espírito Santo levar esses pensamentos ativo. Irmão, não deixe nada, não perca nada. Você sai da sua casa cansado do dia do trabalho, vinha para a igreja para adorar a Deus, mas venha com fome. Mas não é para comer comida carnal não, é com fome da palavra. Vinha com esse propósito, você vai ver o Espírito Santo agindo dentro do seu coração. Sede, fome, e você vai ver o Espírito Santo te levando a ler a Bíblia, a preguiça caindo por terra, né? A dormência saindo, a frieza sendo arrancada e vindo o fogo do Espírito sobre a vida espiritual. Mediante a fé em Cristo recebemos não somente misericórdia e o perdão, viu? Mediante a fé em Cristo recebemos não somente a misericórdia e o perdão, vírgula, mas também o poder e a liberdade para fazer, para o que? Obedecer à lei de Deus. Eu posso lhe dar um conselho, sim ou não? Não fique satisfeito só com o culto de ensino. Mas o que o Senhor está querendo dizer? Não fique satisfeito só com o ensino nas quarta-feiras. Vá para casa e faça um culto de ensino lá dentro do seu quarto. E você vai ver Jesus operando na sua vida. Você vai ver o Espírito Santo abrindo o teu entendimento. Você vai ver Jesus te mostrando a lei perfeita da liberdade, examinando as Escrituras. Mas enquanto a gente não entende, a gente não consegue viver esta liberdade, porque não entendeu que precisa fazer primeiro a vontade de Deus. Ai, irmão, mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Eu vou ter que estudar a Bíblia, vai estudar, orar e jejuar, para poder entender. Ah, mas isso aí eu consigo amanhã? Só o Espírito Santo sabe. Mas se eu buscar o processo rápido, olha para o teu irmão e diz: irmão, depende da dureza do teu coração. Se o teu coração for duro, vai ter o
processo de quebrar. Você já viu aquele crente opinioso espiritual? Que ele faz só o que ele quer na vida espiritual? Ele ainda diz assim: não tem necessidade de tanta isso não. Finda ficando para trás. Olha só, irmãos, porque é chamado a lei perfeita da liberdade, porque o crente deseja cumprir a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos entender isto. A sua Bíblia está aberta, né? Eu creio nisto. Tiago 2,12. Olha só, irmãos, eu quero que você vá lá primeiro para Salmo 119. Deixa Tiago aí para depois. Depois de Salmo 119, versículo 45. Eu estou lhe mostrando, lhe ensinando tudo dentro da palavra de Deus. Porque é chamada a lei perfeita da liberdade, porque o crente deseja cumprir a vontade de Deus. Salmo 119, verso 45. E andarei em quê? Em prisão? Liberdade. Andarei em quê? Liberdade. Em liberdade, vírgula. Pois busquei os teus. Quer viver essa liberdade? Tem que buscar a presença de Deus. E não só busca a presença de Deus em oração, busca a presença de Deus na palavra. Porque quando estudamos a palavra, nós estamos sintonizados direto com Deus. Se nós formos ver pela fé, no âmbito espiritual, quando abrimos a palavra, Deus está presente. Porque Ele não é o escritor, Ele é o autor. Nós precisamos crer nessas coisas de Deus. Eu sinceramente não vejo a Bíblia como algo comum. Quem vê ela como algo comum é porque realmente não tem a fé suficiente para crer que ela é a palavra de Deus e ela é espiritual. Só que porém, por ela ser espiritual, também ela nos ensina a andar na terra como homens. Quer dizer, a Bíblia é uma mini biblioteca completa, sem faltar nada. Quem já foi ali na biblioteca pública ali no centro? Você foi atrás de algum livro e você achou ele? Ou você já foi alguma vez atrás de um livro e não achou? Eu não achei. Não achou, né? Não achou, né? Achou? Não achou, né? Biblioteca pública. Quem já foi lá dentro mesmo? Ela é grande ou não é? Tem muito livro ou não tem? Não era para encontrar? Agora, eu duvido você não encontrar o que a tua alma precisa. Aleluia. Se não for dentro deste livro. Completa. Completa. Ela é tão completa que ela completa a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Ela é tão completa nisto que ela preenche, ela nos enche. Ela não só preenche, ela nos enche completamente, alma, corpo e espírito. Olha só. Agora vamos lá para Tiago 2,12. Vai dar certo. 2,12. Quem achou? Assim, o que, irmãos? E assim procedei, como devendo ser julgados pela lei. Irmãos, a lei da liberdade é tão séria que um fato dela ser chamada lei da liberdade, e quando nós encontramos esta liberdade
liberdade é porque fazemos a vontade de Deus. Mas quando nós encontramos esta liberdade e não fazemos a vontade de Deus, nós vamos ser julgados por ela, por esta liberdade. Como é tão sério fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus está obedecendo a Deus, sim ou não? E quem não faz a vontade de Deus está obedecendo, sim ou não? Aí eu te pergunto, o obediente, o que acontece com o desobediente? Não é eu que digo, é a palavra. O que aconteceu lá no Antigo Testamento, que Deus prometeu a terra para o povo, mas só entrou a geração de 23 anos para baixo, mas a geração desobediente de 23 anos para cima não entrou. Simbolizando o que, irmãos? Assim como nós precisamos viver a vontade de Deus, através de viver a vontade de Deus, por esta liberdade, por esta lei perfeita, também nós vamos ser julgados por ela, por esta liberdade. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é julgo do crente dizer assim, agora está igual ao discípulo, né? Jesus começou a falar lá em questão do rico, né? E o Senhor disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí Pedro maluco disse: e aí agora, Jesus, como é que vai ficar? Como é que nós vamos entrar no céu? Aí Jesus vai dizer: o que é impossível para o homem, tudo é possível a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. E nós vamos já fechar aqui, se Deus quiser. Abriram aí? Irmãos, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Abra ela para não ter dúvida. Se acostume com isso. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes, aonde, irmão? Com que Cristo nos e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha o que é que Paulo diz aos Gálatas: ei Gálatas, vocês começaram no Espírito, rapaz, vocês começaram estrondando espiritualmente, Deus usando vocês, dons. Aí Paulo vai dizer: agora vocês vão querer acabar na carne, vocês vão querer voltar para a servidão. Olha para o teu irmão e diz: irmão, eu não sei, só Jesus sabe, mas cuidado, Jesus pode voltar agora, como daqui a 20 anos. Nós temos que continuar, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Entrando um ano, saindo um ano, nós continuamos crentes fervorosos no Espírito, sem ceder um milímetro, né, Ezequiel? Ali, tentação vem, problema vem, mas não, o Senhor me deu liberdade, eu não faço a vontade da minha carne, nem do mundo, eu faço a vontade daquele que me libertou. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 5,13. Vai só mais alguns versículos aí. 5,13 de Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados o que, irmãos? No mesmo capítulo, Paulo fala de novo da liberdade aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Bom, não useis então da liberdade para dar ocasião o que, irmãos? Mas servi-vos uns aos pela caridade, que é o amor.
Então Paulo, ele chega falando isso aqui, ele vai dar sequência, questão das obras da carne, semelhante a elas, e ele vem no versículo 21, de 2 em 3, sobre o fruto do Espírito. Aí não há lei, porque é uma liberdade. Quer viver essa liberdade? Sim ou não? Busca o fruto do Espírito, mas de verdade. Mas busque, não é para você ser melhor do que seu irmão, não. Não busque para você jogar na cara de alguém que você está amando e essa pessoa não ama. Porque dentro do lar, infelizmente, é assim. Fazer igual que muito diz: acaba acerta 1000, se errar uma, ferrou. Não tem misericórdia. Então Paulo, ele fala sobre isto, irmãos, e que nós vamos botar em prática, não somente ser ouvinte esquecido, mas praticante. Porque, irmãos, só quem ganha somos nós. E o bom disso tudo, quem ganha é quem está perto de nós. Porque vão ser alcançados por Deus através de nossas vidas. A sociedade está precisando tanto de pessoas que dão testemunhos verdadeiros. E olha que mesmo a gente dando testemunho verdadeiro, ainda tem pessoas que defamam, mentem. Mas nós temos que fazer que nem Paulo, que tinha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Fique em pé, por favor. Eu quero só reforçar aqui 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faze também servo. Jesus nos deu a liberdade. Então nós não somos mais dominados pela nossa natureza, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, porque senão nos tornamos servos dela. Mas por Cristo nos dá esta liberdade. Nós somos livres e libertos para servir ao Senhor voluntariamente. Isso só depende de cada um de nós. Olha para esse teu irmão do teu lado, por favor, e diga assim: irmão, tu não sabe, mas eu preciso de ti. Tu pode me ajudar? Nós precisamos um dos outros. Irmão, sabe o que nós temos que fazer? Lançar o orgulho por terra. Tem muitas pessoas que ainda são orgulhosas, que acham que conseguem resolver as coisas sozinho, mas vai chegar um momento que tu vai precisar de alguém, e aquele alguém que te ofereceu ajuda, tu não quis. No momento que tu precisar, quarta-feira, isso que Deus está me falando, quando tu precisar desta ajuda, alguém vai te ajudar que tu não queria que fosse essa pessoa, mas por você estar nesse extremo, se você não vigiar nisto, você vai entrar nessa situação e você vai ver a cara da pessoa que vai te ajudar. Aí é onde Deus vai dizer assim: quebra o teu orgulho hoje. Porque é bom ser ajudado por aquele que a gente gosta, né? Agora é ruim quando a gente vai ser ajudado por quem a gente não tem muita dificuldade, né? Não gosta muito, né? Porque ainda não foi alcançado pela lei da liberdade, né? Então, Deus nos coloca nessa situação, irmãos. Já vou encerrar. Irmãos, mas eu preciso contar isso para vocês. O orgulho, ele é complicado, irmãos. O orgulho, ele age em todas as áreas da nossa vida, em todas: conjugal, familiar, financeira, ministerial, espiritual, todas. O orgulho está.
E um certo dia, porque muitas vezes a gente está na prova, precisando de ajuda, Deus envia uma pessoa, bate lá na porta da nossa casa, diz: você está precisando de ajuda? A gente fala: não, irmão, está dentro de bem, dispensa seca, precisando de dinheiro para pagar a luz, precisando de dinheiro para comprar remédio, mas o orgulho é tão grande que não aceita. E eu passei por isso. Aí o Senhor um dia disse para mim: tu não quer não? Passei um ano sem ninguém bater na porta lá de casa para me abençoar, um ano inteiro, seu Jânio, um ano. E eu aprendi o que é ser humilde. O irmão chegar lá em casa e: pastor, eu quero te abençoar. Às vezes até eu fico assim, mas pensando: olha, aí eu digo: não, pode. Às vezes eu não estou nem precisando, mas não chega lá com um sacolão para mim: me dê, meu filho, me dê aqui, porque qual é o meu pensamento? Se eu tenho, eu posso ajudar quem não tem. Isso tudo é aprendizado, irmãos. Quem está lhe falando aqui passou pelas coisas para poder hoje dar mais ou menos alinhar. Ainda precisa muita coisa para aprender a viver. Você entendeu? Diga assim: eu